Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Denis. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre a montagem da grade para a gente poder estar fazendo a chamada e também alguns relatórios que vão derivar desse treinamento. Então, um dos relatórios que a gente vai ter quando a gente faz a chamada vai ser esse aqui, ó, o diário de classe. Então, vai aparecer aqui alguns dados da escola, tem que aparecer o logo, no caso, o logo do estado, vai aparecer aqui informações da turma, professor, aulas previstas, aulas dadas. Vai ter a parte aqui, ó, da chamada. Então, por exemplo, 1 do 2, 13 do 3. Então, aqui são os dias. Quando o aluno tiver com falta, vai aparecer aqui, ó, F. Aí aqui, ó, vai aparecer as notas deles. Então, isso aqui é um outro treinamento que a gente vai falar sobre o cadastro das avaliações. Isso aqui deriva muito de cada escola. Tem escola que é mais prova, mais trabalho. Aí aqui embaixo vai aparecer o que foi ministrado em cada dia de aula. Então, é realmente o diário aqui de classe. E aqui as informações de coordenador, professor e diretor. Então, vamos lá. Um outro relatório, ó, vai ser aqui a grade em si. Então, vai estar certinho aqui o dia que tem aula e o dia que não tem. Então, vamos lá. Então, lembrando que esse treinamento aqui, você só pode estar fazendo depois que você montou a turma. Daí, o que seria uma turma montada? Quando a gente vem aqui em Secretaria Turmas, eu navego aqui no filtro, escolho o segmento, a série, aqui o ano, no caso também, se tiver muitas turmas, eu vou ter que vir aqui, ó, na turma que eu encontrar, por exemplo, aqui é o primeiro A, clico aqui, ó, na engrenagem, que é esse ícone aqui de engrenagem, vai aparecer aqui a disciplina e o professor vinculado. E aqui as outras informações, carga horária, se vai ter avaliação sim ou não. Então, quando você chegar nesse ponto, e também já tiver até alguns alunos ali já matriculados, você já pode estar montando a sua grade para que o professor possa fazer a chamada lá na área dele. Só que quando você vai fazer a chamada, você já tem que saber como que você vai estar trabalhando a questão dos seus períodos. Que seria o quê? Escola que tem trimestre, 3 períodos, tem escola que trabalha com bimestre, que seriam 4 períodos. Eu vou fazer o cadastro aqui de um exemplo de bimestre. Então vamos lá. Você vai vir aqui, ó, em pedagógico módulo. Aqui em pedagógico módulo, você vai vir aqui, ó, no mais inserir. Clicou aqui no botão de mais inserir, você vai colocar aqui a descrição e aqui uma sigla. Aqui o ano que você vai estar fazendo esse período e aqui quando ele vai começar. Então eu vou colocar aqui 1 do 2 de 2023 até dia 20 do 12 de 2023. Vou colocar aqui que eu vou dividir em 4 partes para ser 4 bimestres. Então eu coloco aqui 4. Aí vem aqui e clico nesse maisinho aqui, ó. Clicou no maisinho, dividir aqui, ó, os 4 períodos. Aí varia muito de cada escola, quando vai começar o primeiro bimestre e quando termina o primeiro bimestre. Então você sempre tem que colocar aqui as datas que vai estar, né, começando e terminando cada período, seja trimestre, bimestre ou semestre. Então isso varia muito de cada escola. Aqui embaixo você vai colocar as turmas que vão seguir esse modelo. Então a gente vem aqui, ó, seleciona aqui as turmas. Então eu só tenho 2 turmas aqui nesse sistema aqui de treinamentos, eu venho aqui e seleciono elas. Então eu vou dar aqui, ó, enviar. Cadastrei aqui, ó, o módulo e também já vinculei a turma. Então se eu clicar aqui em listar ou voltar aqui em pedagógico módulo, eu vou estar nessa tela e vai mostrar certinho o módulo de cada ano. Feito isso, eu vou ter que vir aqui, ó, em secretaria períodos. Vem aqui em secretaria períodos, eu tenho que cadastrar certinho o horário de cada aula. Por exemplo, aqui, em uma turma que tem aula à tarde, a primeira aula é das 1 às 1h50, a segunda aula das 1h50 às 2h40.
e depois das 2h40 da tarde às 3h30 da tarde. E por aí vai. Se fosse uma turma da manhã, a primeira aula 7 horas até 7h50, a segunda aula das 7h50 às 8h40. E por aí vai. Então, para você cadastrar um horário, vou cadastrar um horário aqui como se fosse uma turma da noite, você viria aqui, ó, secretaria, períodos, clica no botão de mais inserir, venho aqui e coloco ó, das 7 da noite às 7h50. Né? Vamos supor que esse horário só funciona no ensino fundamental, só funciona no ensino médio, não funciona fundamental. Então eu venho aqui e coloco, ó, ensino médio. Aí é um horário que só vai aparecer para o ensino médio. Aí você deixa a tela de montar a grade mais limpa. Daqui a pouco eu já vou chegar lá e vou mostrar o que acontece. Então eu vou dar aqui, ó, salvar. Ele vai me deixar cadastrar um novo período. Então seria o quê? Das 7h50 às 8h40. Vem aqui, ó, ensino médio. E aí por diante, você vai cadastrando os seus horários. Então vamos vir aqui, ó, em secretaria períodos e você vai preenchendo. Então essa tela aqui tende a ficar um pouco grande mesmo dependendo do cliente. Se for o cliente que tem infantil 1, fundamental, 1 e 2, ensino médio, até cursos livres, né, de idiomas, pode ficar um pouco extensa essa tela mesmo. Cadastrado os períodos, vai ter um detalhe muito importante. Quando a gente está criando a turma, é bom lembrar ó, que quando a gente está criando a turma, a gente vai ter que sempre preencher um horário de início e término. Então vamos lá aqui, ó. Quando eu cadastrei essa turma aqui, ó, do primeiro ano, lá no cadastro dela vai estar perguntando aqui, ó, horário de entrada e horário de saída. Então, nesse intervalo aqui, só pode aparecer os períodos que estão dentro dele. Não pode aparecer aquele horário que eu cadastrei que é 7 horas da noite, nem aquele outro horário que era 7 horas da manhã. Só pode aparecer para mim os horários que estão da 1 da tarde até 5h35. Então vamos lá, vamos na tela que a gente monta a grade. Então eu vou vir aqui ó, em Secretaria Grade e vou navegar no filtro para eu encontrar aquela turma do primeiro ano. Então, ó, encontrei ela aqui, ó, navegando no filtro. Então, a grade aqui que eu já tenho montada, mas eu deixei aqui ó, uma lacuna de sábado para explicar como que funciona. Então, a grade aqui está montada e eu vim aqui ó, em Secretaria Grade. Uma outra forma de eu chegar nessa tela, se eu tiver lá em Secretaria Turmas, então eu estou aqui ó, em Secretaria Turmas, e eu estou mexendo aqui na turma por aqui, se eu clicar nesse relógio aqui, ó, nesse ícone de relógio, eu já vou chegar na grade, já com o filtro já selecionado. Aí como que funciona? Só pode aparecer aqui na grade as disciplinas que estão na turma. Então, por exemplo, quando a gente montou a turma, clicando aqui ó, na engrenagem, vai aparecer elas aqui, ó, ciências, artes, português. Só se a disciplina estiver aqui, eu vou conseguir montar a grade. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa lacuna que eu deixei aqui de sábado, eu posso vir aqui, ó, no primeiro horário, vai ser ciências. No segundo horário, vai ser arte. Então, eu vou montando ela por aqui. Então, já deixei aqui, ó, uma já criada, só para mostrar de exemplo. Então, vamos lá. Quando você terminar de montar a grade, isso aqui vai possibilitar você ter esse relatório aqui, ó. Relatório acadêmico. Aqui em relatório acadêmico, você pode vir aqui, ó, grade de todas as turmas. Selecionar aqui ó, o ano, vai aparecer aqui a turma, você seleciona a turma, clica aqui ó, em enviar e você vai ter esse relatório aqui, que é o relatório de grade. Aí um outro detalhe legal, que quando você monta a grade, por exemplo, você vira aqui ó, dentro do sistema mesmo, em pedagógico, chamada, e eu navegar aqui ó, no filtro até encontrar aqui a turma e a disciplina, vocês vão perceber ó, que o calendário já vai ficar com essas cores. Então, eu vou explicar aqui a legenda das cores. Chamada não realizada vai ficar com esse azul um pouco escuro. Quando a gente realizar a chamada, vai ficar em verde. E quando for algum feriado, recesso, final de semana, vai ficar aqui, ó,
em cinza. Então, vamos lá, ó. Então, podemos perceber que aqui, ó, em julho, que seria, digamos, as férias, tá tendo aula, porque tá apontando que tem chamada ainda não realizada. Então, a gente tem que limpar essa parte, deixar como se não tivesse aula. E também pode ser que teve algum feriado. Então, o sistema aqui, Education One, ele trabalha com os feriados de âmbito nacional. Se tiver algum feriado municipal, do estado, você vai ter que cadastrar ele e deixar também esse dia em cinza. Então, eu vou explicar agora o recesso e vou explicar também ali a parte de feriado. Então, vamos lá. Vamos vir aqui ó, em eventos, vem no módulo de eventos. Se eu vir aqui ó, em feriado, eu vou poder cadastrar um. Eu vou vir aqui, ó, mais inserir. Coloco aqui a data dele. Então deixa eu pegar aqui um feriado. Vamos supor que a escola é de São Paulo, né? 25/01/2023, né? Descrição. Aniversário da cidade. Coloco aqui título também, aniversário da cidade. Dou salvar aqui. Então, ó, cadastrei aqui ó, um feriado. Deixa eu voltar ali na tela da chamada. Ó, perceba aqui, ó, que dia 25, ó, tá normal. Então vou dar um F5 aqui, vou atualizar a tela. Ó, já ficou aqui, ó, como se fosse feriado mesmo. Não vai ter aula. Então vamos agora cadastrar o recesso. Então perceba aqui, ó, que julho tá como se estivesse tendo aula. Porque essa cor aqui, ó, é chamada ainda não realizada. Então, como se realmente estivesse tendo aula. Para deixar isso aqui, ó, como férias, né, como recesso, a gente vai voltar ali, ó, em eventos, só que a gente vem aqui, ó, em cronograma. Aqui em eventos cronograma, eu vou clicar aqui, ó, dias a desconsiderar alerta de chamada, seria o recesso, né? Clico aqui nele, seleciono aqui a unidade e o ano, venho aqui ó, no botão de mais inserir, clico aqui nele, ó, vem aqui ó, data inicial, então coloco aqui 1º/7/2023 até dia 30/7/2023. Venho aqui ó, e dou salvar. Então, ó, inserir um recesso. Então, se eu for agora de novo ali ó, na tela de chamada, então vai estar aqui, ó, julho. Vou dar um F5 aqui, ó, vou atualizar a tela. Ó. Então, é um mês que realmente não tem aula. Então, isso aqui vai ajudar muito na chamada. Feito aqui a grade, também arrumada a questão de feriados e recesso, eu vou agora na tela do professor mostrar como que o professor vai fazer a chamada e como que a gente vai ter ali o relatório de diário de classe. Então vamos lá. Eu vou vir aqui ó, em Secretaria Funcionários e vou acessar como se eu fosse um professor. Então eu vou pegar aqui a professora que mais tem aula nessa turma, que aqui é a Larissa. Então clico aqui, ó, portal do professor. Cheguei aqui, ele já vai me dar um alerta ó, de chamada que eu não fiz, né? Que eu cadastrei essa turma agora, eu estou quase no meio do ano, então vai apontar chamada desde de fevereiro, desde janeiro, quando né, a gente começou a fazer ali o módulo, né? Com a parte do primeiro bimestre, segundo bimestre. Então vocês podem perceber que se o professor não fizer a chamada, aqui no aplicativo dele já vai estar né, alguns alertas. Então aqui embaixo já vai aparecer a grade da professora. Então vai estar ali, ó, português no início da semana, sempre matemática sendo a segunda aula. Então perceba que vai ficar bem colorido aqui para saber certinho aonde que vai estar atuando. Então vamos lá, como que essa professora vai fazer a chamada? Ela vai vir aqui, ó, nessa parte, ó, pedagógico. Aqui em pedagógico, ela vai vir aqui ó, em chamada.
Clicou aqui em chamada, ela vai navegar até encontrar a turma dela e a disciplina. Então tá aqui, ó, português. Então perceba, ó, novamente, ó, que chamada ainda não realizada vai estar aqui, ó. Então ela tem aula de segunda até quinta dessa disciplina. Se eu clicar aqui em outra disciplina, por exemplo, aqui, ó, geografia, ó, só vai aparecer os dias que tem geografia. Se eu clicar aqui, ó, ciências, ó, só o dia que tem ciências. Clicar aqui, ó, matemática, ó, só os dias que vai ter a disciplina de matemática. Ó, é dessa forma. Então isso aqui vai orientar bem o professor na hora de estar atuando na chamada. Então vou pegar aqui, ó, de matemática. Então vamos fazer aqui uma chamada dia 1º de fevereiro. Então o professor ele vai clicar aqui, ó, no dia 1º de fevereiro. Cliquei aqui, ó, 1º de fevereiro. Eu vou chegar nessa tela. Então como é um treinamento, eu deixei aqui nessa turma somente um aluno, que já é o suficiente. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui, ó, 2 aulas. Porque se eu for lá na grade, deixa eu pegar aqui, ó. Se for na grade do professor, vai estar aqui, ó, 2 aulas, ó. Tem, ó, das 2h40 até, né, as 16h45, que é quando termina a segunda, que começou na 15h55. Então tem 2 aulas. Por isso vai aparecer aqui na tela de chamada, ó, quantidade de aula 2. Aí vai dar o seguinte cenário, né? O aluno ele pode chegar atrasado na primeira e vir na segunda. O aluno ele pode participar da primeira e ter ido embora na segunda aula, ou ter faltado nas duas, né? Ou presença nas duas. Aí o sistema, por padrão, vai trazer todo mundo com presença. Daí realmente, se o aluno faltou, o professor vai ter que vir aqui, ó, e clicar, né, nessa parte aqui de falta. Aí vai aparecer aqui todos os colegas de classe aqui do aluno. Aqui embaixo vai ter uma parte muito importante, que se chama conteúdo programático. Então isso aqui eu vou colocar aqui, ó, exemplo de treinamento para YouTube. Então ele vai colocar aqui o que ele vai ministrar em sala de aula. Então, por exemplo, hoje a gente aprendeu separação de sílabas, de tongo, falando sobre sujeito, predicado, então isso varia muito, né? Multiplicação, aprendemos o delta. Então, sempre que o professor aplicar um conteúdo, ele vai ter que vir aqui e registrar o conteúdo do dia, porque a gente está fazendo a chamada aqui dia 1º de fevereiro. Então, ele vai colocar presença e falta, vai vir aqui, vai digitar o conteúdo e a gente vai clicar aqui em salvar. Clicou em salvar, ele vai ter feito a chamada. Então, a chamada salva com sucesso. Aí tem um detalhe, né? Se o professor está dando várias aulas no dia, não convém, por exemplo, eu fazer a chamada aqui, ó, de segunda-feira de matemática e depois refazer essa mesma chamada aqui em português, né? Tem 20 alunos, vai chamar 40 vezes, né, o nome de cada aluno. Não compensa. Então, se o professor tem várias aulas no mesmo dia, compensa a gente replicar a chamada. E o Education ele permite isso, você fazer a chamada uma única vez para esse dia. Então, como eu fiz a chamada aqui de matemática, eu quero replicar essa mesma chamada aqui para português. Então, quando eu terminar a chamada aqui, ó, vai estar, ó, chamada salva com sucesso. Vai aparecer aqui, ó, deseja replicar essa chamada para outras disciplinas? Então, eu venho aqui, ó, dou sim. Aí ele vai mostrar as disciplinas que eu tenho no dia. Então, vai estar aqui, ó, português. E eu vou colocar aqui, ó, enviar. Então, a mesma chamada que eu fiz aqui, ó, para matemática, eu fiz ali para português. Então, eu vou vir aqui, ó, pedagógico, chamada de novo. Vou lá na disciplina de português aqui, ó, no filtro, ó, matemática, ó, feita a chamada. Português, ó, feita a chamada também. Porque nesse mesmo dia eu tenho ela, ó, português e matemática. Então, fiz aqui, ó, a chamada. E agora eu vou ter acesso àquele relatório lá. Então, o professor ele vai vir aqui, ó,
relatório, turmas, diário de classe. Clicou aqui ó, em diário de classe, ele vai navegar aqui ó, no filtro, só pode aparecer as turmas que ele dá aula. Ele vai selecionar aqui ó, a disciplina. Vai selecionar aqui ó, o período, né, primeiro bimestre, segundo bimestre, que foi aquela parte de módulo que a gente dividiu o ano. Coloca aqui, ó, exibir logo do estado no relatório, sim ou não. Coloca aqui, ó, por período, seleciona aqui, ó, a disciplina. Venho do enviar, ó, ele vai gerar para mim esse relatório aqui. Então aqui eu estou no sistema aqui de gravação, então o logo do governo aqui varia, né? Pode ser o Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Tem que aparecer aqui, ó, o logo da escola. Aqui, ó, vai ter que aparecer os dados da turma. Então, é que esse aqui eu fiz agora, né, pra gente. Então vai ficar aqui, ó, o aluno que está na turma, aqui a média dele, e aqui, ó, conteúdo programático, ó, dia 1 do 2, que foi o exemplo que a gente criou, ó, exemplo de treinamento para YouTube, que foi o que eu digitei ali no conteúdo programático. Mas lembrando que esse relatório, se você alimentar dia a dia, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou mostrar um exemplo de novo, ó. Pode definir aqui ó, o logo da escola, as informações aqui ó, da turma, e aqui ó, seria a chamada. Então tudo isso aqui ó, foi dia de aula. Então ó, o F aqui ó, é falta. Aqui ó, isso aqui é um próximo treinamento, ó, vai aparecer as informações das notas do aluno, quanto que ele tirou. Mas isso aqui varia muito de cada escola, se é conceito, nota, 0 a 10 até 100. E aqui o conteúdo programático. Então tudo isso aqui foi chamada que foi sendo feita, que foi sendo alimentada. Então ele vai dar esse relatório bem extenso. Aí esse relatório, né, a gente tirou aqui pelo sistema do professor, a gente também consegue tirar ele lá no sistema gestor. Então deixa eu fazer o login aqui de novo no sistema do gestor. A gente vai vir aqui, ó, relatórios pedagógico, diário de classe. Aí é só navegar aqui no filtro e você vai gerar esse relatório. Aí de momento seria esse aqui o treinamento aqui de chamada e grade. Então a gente se vê ali no próximo treinamento, onde eu vou estar explicando sobre o cadastro ali das avaliações. Vou explicar também nos próximos treinamentos como que a gente trabalha com educação infantil, nessa parte aqui de grade, diário de classe e tudo mais. Então até a próxima.